Agora tá tudo certo, Lu, já vou te colocar, tá? Gente, eu precisei sair porque eu precisava falar com a nossa entrevistada de hoje, porque a gente estava tendo um probleminha técnico. Já foi resolvido e eu vou colocar ela na conversa para falar com a gente agora, tá bom? Sejam bem-vindos. Era isso, era um probleminha técnico que já foi resolvido. Eu estava falando sobre as sugestões de entrevistados. Então lá na caixinha, se vocês quiserem, quando sair daqui, é só acessar lá e colocar o nome de quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui. Eu amanhã vou fazer story falando sobre cada um. Se eu já convidei, porque tem muita gente que já foi convidada. Se eu já convidei, se já está agendado, tá? Então, mas coloquem sugestões de vocês lá, tá bom? Esse ciclo de entrevistas, ele é aberto para todos os profissionais do mercado literário. Não importa se você está começando, se você já é um autor, ilustrador consagrado, tá? Se você tiver algum trabalho bacana nessa área de literatura, na parte de produção do livro também, envie um direct, vamos conversar e ver uma data legal para a gente mostrar o seu trabalho aqui também, tá bom? Então, bora lá. Vamos colocar a nossa conversa. Você teve uma caneca igual a essa, Flávia? Eu sou apaixonada. Não é linda essa ovelhinha? Eu adoro ela. Olá! Boa noite! Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Que beleza. Deixa eu fazer as apresentações antes de começar. A minha convidada de hoje é escritora e produtora literária, autora dos livros Equinócio, A Última Nota, Polaris, Um Herói para Ela e Além do Tempo e Mais um Dia. Seja bem-vinda, Lupiras. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Maíra. É um prazer imenso estar aqui hoje. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Para mim é um prazer enorme ter você aqui. Que horas são aí na França? Aqui agora, exatamente 00:05. Olha que privilégio. Deixar uma criatura acordada até meia-noite para falar com a gente. Estava aqui numa ansiedade já, aqui contando os minutinhos. Estou muito é bom que não feliz de poder dorme. estar conversando com você hoje. Eu estou mais feliz, tenho certeza. Estou muito feliz também. Vamos começar então. Lu, me indica um livro para a gente começar a entrevista. Um livro que pode ser tenha sido importante na sua história, que tenha marcado a sua vida de alguma forma, ou um livro que você está lendo agora, enfim, escolhe um livro e indica para gente. Eu acho que a grande maioria das pessoas já leu esse livro, mas eu sempre falo dele porque foi o primeiro livro que realmente mexeu comigo, que é o Diário de Anne Frank. Sim, maravilhoso. Eu li esse livro quando eu tinha a idade da Anne, quando ela escreveu, né? Então ele teve ele bateu muito forte, muito fundo. E, enfim, eu já li vários outros livros que também me mexeram comigo, mexem comigo, mas esse livro ele ficou ali num cantinho da memória muito especial. E recentemente eu tive a oportunidade de visitar a casa de Anne Frank em Amsterdã. Eu estive lá também. É um negócio. Eu fiz o caminho inverso. Eu fui primeiro na casa e depois eu li o livro. E foi bom, porque aí quando eu fui lendo o livro, eu tinha as imagens, assim, do lugar. Engraçado, né? Que eu faria, quando eu fui visitar lá, para quem não sabe, vou dar um pequeno spoiler, a Anne Frank ficou durante a guerra escondida durante, acho que foram 2 anos, né? No esconderijo, eu não me lembro ao certo. No anexo ao escritório onde o pai dela trabalhava. E em Amsterdã tem um museu onde foi esse esconderijo. E aí lá tem trechos do livro, né, dentro da casa de Anne Frank, que na verdade não era a casa onde ela morou. E tem a reprodução do que teria sido o anexo naquela época, né? De como era a configuração do anexo. Não, é bem forte, né? Eu chorei a beça. Muito interessante. E a gente fica muito emocionado mesmo. Até com os depoimentos que a gente lê, que a gente ouve o pai dela falando. Enfim, eu acho que é muito importante. Todo mundo devia ter a oportunidade de ler esse livro e, se possível, visitar realmente esse lugar.
É muito forte mesmo. Eu chorei A gente muito. não pode, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. É, E não, a gente, graças a Deus, teve uma testemunha como ela. É triste, enfim, mas de certa forma, eu acho que ela ensinou tanto, ela ensina tanto a outras gerações e muitas outras que virão, sabe? Isso é tão especial. e esse livro tem uma particularidade que eu acho que para quem escreve, ele é muito interessante porque ele é um relato de fato de uma menina de 14 anos. Então, acho que dá para a gente aprender muito sobre o que uma menina de 14 anos sente, e quais são as preocupações dela, mesmo durante uma guerra onde ela Sem sabe que ela, se dúvida. for capturada, pode ser morta. Ela ainda tem aquela coisa da adolescente, de estar apaixonada, de ter Sim, dúvida, da dificuldade de relacionamento com os pais, mesmo durante uma. Isso não se exatamente. São perde, é muito conflitos, maravilhoso. É, conflitos que todos nós passamos, é atemporal, né? Em qualquer momento da sim, vida, ela ali naquele contexto de guerra, né? Mas isso são as experiências que todas nós meninas, né? Passamos, sim. Para quem mulheres, quer meninas, escrever, né? para quem quer escrever para o público juvenil e quer escrever tendo uma protagonista dessa faixa etária, né, de 13, 14 anos, eu acho essencial ler para entender mais ou menos o que se passa, Uhum, independente da situação que se passa com uma menina de 14 anos, né? com Mas certeza, é aí me riquíssimo fala, esse como é que é livro. a sua história com os livros? Você foi uma adolescente que lia muito? Sim, eu li, eu sempre gostei muito de ler. E eu tive ótimos professores de literatura e eu sempre tive realmente gosto, era a minha aula preferida. Eu sentava ali na frente, estava prestando atenção e eu sempre adorei redação, sempre adorei escrever. As duas coisas andaram juntas desde o início, né? E E, com que enfim, idade você começou a escrever? Foi junto com quando começou a ler? Você já se interessou pela escrita também? sim. É até difícil dizer quando que surgiu esse meu interesse pela escrita. Eu acho que o meu avô, ele teve um papel muito importante. E ele foi quem me deu a minha máquina de escrever lá em 1995. Eu tinha 15 anos, era uma máquina Olivetti. Eu já falei várias vezes dessa máquina. Muita gente que está aí assistindo a gente sabe dessa história. Ele me presenteou isso quando eu fiz 15 anos. E essa máquina ela tem um valor sentimental imenso para mim, porque foi ali que eu escrevi meu primeiro livro, que não foi publicado, talvez nunca seja, mas foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato mesmo, que eu fiz pesquisa. Na época a gente usava a enciclopédia. Meu avô tinha uma livraria, tinha aquelas enciclopédias maravilhosas, aqueles livros bonitos, grandes, pesados, aquelas páginas Muita cheirosas, sabe? Barça. De história, de passado. E eu ficava ali folheando, folheando aquilo, ansiosa para poder também aprender alguma coisa, absorver e passar para alguém alguma coisa, né? De alguma história que eu pudesse tirar dali, inventar dali. Essa curiosidade sempre Quando existiu. você vê esses seus escritos antigos, o que que você sente? Você olha, porque eu tenho eu sou muito crítica, então eu olho as coisas que eu escrevi adolescente e falo, meu Deus do céu. Primeiro eu fico com pena da minha mãe, né? Porque eu era drama queen completa, né? Tudo eu estava morrendo, era o amor da minha vida. Como é que era? Como é que é pra você quando você pega os seus escritos antigos? Eu sou muito crítica, né? Eu sou bastante com tudo que eu escrevo e até mesmo com o que eu leio. Eu estou sempre avaliando, sabe? Ah, mas é outro motivo pelo qual eu também acho que eu queria escrever, porque eu lia muita coisa e eu falava assim, puxa vida, mas eu não aceito esse final, eu não aceito isso desse jeito. Se fosse eu escrevendo, faria desse jeito. Eu sempre fui assim, muito chatinha. Então, foi uma das motivações que eu tive. E com os meus próprios livros, a mesma coisa, né? Eu lia, relia várias vezes e eu nunca tive medo de mudar, que eu não estava gostando. Agora, se hoje pegar esse meu primeiro livro, é claro, era um outro momento, eu tinha 15 anos, né? Mas eu acho maravilhoso, maravilhoso aquela cabeça que eu tinha, aquele interesse, né? Enfim, aquele bichinho já ali, né? Querendo me despertar para esse mundo maravilhoso da ficção.
Enfim, é um prazer, é um prazer. Só que eu não tenho muito hábito realmente de reler. De reler. Ultimamente, na verdade, eu tive que reler um dos meus livros, que é o Além do Tempo e Mais um Dia, porque agora eu estou fazendo um outro projeto com ele, então eu tive que reler recentemente. E, enfim, eu fico assim, gente, eu Quando o escrevi seu isso, eu livro devia estar bem chega da. inspirada nessa hora. Eu, não, Eu faço isso também. Às porque vezes a eu tô verdade é que olhando a e gente falo assim, muda, gente, né? tem certeza que fui eu? Tá muito bom pra ter sido Pois eu. é, às vezes às vezes a crítica é boa, às vezes não, mas a gente sente que quando a gente escreve, hoje eu tô com humor, amanhã eu tô com humor diferente, e eu vou passar isso para os meus personagens, eu vou de alguma forma transmitir isso na minha cena, eu vou mudar um rumo de alguma história, entendeu? Tudo vai muito, é muito pessoal, né? É muito da nossa experiência pessoal. Vem cá, é formado em Direito, né? O que que veio primeiro, a escritora publicada ou a advogada? A advogada veio primeiro. E como é que Na foi essa verdade, transformação? me formei em 2003 e escrevi meu primeiro livro em 2011. Então foi Foi bastante assim, tempo? foi, e nesse tempo eu morei em Portugal, eu trabalhei como advogada, eu trabalhei em alguns organismos do governo lá, e depois eu voltei ao Brasil e eu fiz um outro curso que foi produção editorial na UFRJ. E a Aham. advocacia foi ficando cada vez mais de lado, porque eu fui me apaixonando por esse universo de livro, né? E deixei de lado completamente. E aí você estreou com uma trilogia, o que assim já é bastante ousado. Esse livro, o Equinócio, já nasceu uma trilogia ou você escreveu o primeiro livro e depois sentiu a necessidade de dar continuidade para a história? Já nasceu, já nasceu. Na verdade, ele nasceu como 4 livros, né? E depois eu achei que ficaria melhor condensar e fazer 3, né? E acho que foi justamente essa minha decisão de condensar a história, de sintetizar, enfim, tinha muita coisa ali, muita gordura que eu precisava realmente tirar, que acabou atrasando muito. Então, eu já vi aí os meus leitores perguntando se eu vou dar continuidade. Eu sabia que isso era inevitável no dia de hoje. Pois é, mas é claro que sim, com E a certeza. gente tem uma data para isso? Não, infelizmente ainda não tenho data, porque eu fui me atropelando com outros projetos, né? Com outros livros. Depois de Equinócio vieram alguns outros livros e outras experiências, e eu fui me aventurando em outros gêneros, sempre o romance, mas com outras temáticas que não a sobrenatural, né? E, e Equinócio, ele tem um lugar muito querido, né, no meu coração, né? Eu tenho uma gratidão imensa a essa história, a esse livro e aos leitores que vieram com ele e são fiéis até hoje, perguntam, se interessam, ficam decepcionados comigo e eu entendo. Mas é aquilo, eu acho que talvez eu me exija demais, eu quero fazer um final extraordinário, sabe? Aí me dá aquele bloqueio, já está escrito, mas eu quero mudar. Eu sinto Entendi. que eu preciso deixar essa história mais redonda do que eu deixei na época. E para entregar Eu algo acho que realmente melhor, mais bem acabado, exatamente eu que você esteja prefiro. satisfeita e que vá É... ser o que os seus leitores merecem, né? Já que ele tô Oh, vendo que ele tem um fã-clube grande, né? Evani falando, eu fico como, Lu, sem saber o final. Ai, gente, é porque vocês vão saber o final e eu vou fazer isso da forma mais. Eu quero agradecer, na verdade, toda essa espera. Isso vai ser tudo publicado mesmo pela Amazon. Isso eu já decidi. Eu vou colocar na Amazon, não vou cobrar, não vai ter que pagar, porque eu vou dar isso de presente, porque é algo que vocês merecem e tiveram paciência de aguentar. É o meu presente Olha para aí, os meus essa é uma leitores. notícia em primeira mão, hein, gente? Vai estar lá Vai ser de liberado para todo graça! mundo. Olha a Porque, culpa que a Lu tá. Ela tá se sentindo tão culpada de não ter entregue o terceiro livro ainda, que ela vai presentear vocês com um livro, com um e-book na Amazon. ai, gente, Maravilhoso. mas Mas eu acho que, olha, graças aos leitores, como graças aos leitores de Equinócio que eu escrevi os outros que vieram, né?
Eu Então, imagino que deva ter é o mínimo. leitores seus que vão querer esse livro físico, né? Que a gente que é Ah, leitor gosta de sim, colecionar, gosta de botar os com trezinhos junto lá na certeza. estante. Então tu vai ter que dar seu jeito. Sim, aí eu vou ter que dar meu jeito, sim, mas eu vou rebolar, mas eu vou conseguir. Eu vou Ó, conseguir. promessa é dívida, hein, gente? Se vocês Não, pode crer. quiserem, depois, podem gravar esse momento aqui depois que eu gravo. Foi essa primeira publicação? As questões de bastidores mesmo. Você escreveu o livro motivada pelo quê? Se inspirou no quê? E aí, como é que foi até chegar lá na editora e publicar? Olha, esse livro, ele surgiu muito por acaso, né? Na verdade, eu tinha morado uma temporada em Portugal, né? Voltei para o Brasil e eu comecei a fazer o curso de produção editorial, comecei a me informar sobre o mercado, comecei a me interessar e eu falei, bom, por que que eu também não começo a escrever, né? Eu estou aprendendo sobre o mercado do livro, mas porque eu quero me tornar escritora, eu quero conhecer esse mercado. E aí, uma noite, eu pensando numa ideia para escrever, e eu estava fazendo umas pesquisas na internet. Eu sempre me interessei muito por mitologia, e o mito de Eros e Psique, eu achava a história lindíssima. Eu falei, por que que eu não escrevo alguma coisa inspirada, nessa história? E aí surgiram as ideias, foram aparecendo, e foi de uma forma muito avassaladora, né? Porque eu levei 3 meses. Eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje em dia eu não levo 3 meses para escrever um livro, nem querendo, mas naquela época eu levei 3 meses para escrever 2.000 páginas em três Caraca, meses. 2.000 páginas. E foi assim, de uma vez mesmo. Eu deve ter sido acordava de muito intenso, madrugada, né? mas me dava um prazer, assim, era um negócio mais forte que eu. E eu falei, bom, vai ver que eu levo jeito pra coisa, não tem como, porque eu vou me aprimorar, vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu quero fazer isso. E é isso, né? Eu acho que é. Depois eu recebi o retorno, né, das pessoas que leram o livro. Eu comecei a me informar sobre a blogosfera literária, era um mundo novo para mim. E eu fiz várias amizades, eu participei de eventos, eu comecei a me inteirar, né? Como é que esse mundo O funciona? livro, o livro pronto, você pegou e enviou original para as editoras? Eu enviei, eu recebi só não, né? Muito não. Quanto tempo levou nesse período, desde do livro pronto na mão, pronto para ser publicado? A gente sempre acha que ele está pronto para ser publicado quando acaba de escrever, mas depois revisa 500 mil vezes, aí, enfim, Ah, é. pronto para O, pri- o publicar. primeiro, o Você primeiro até foi mais relaxado, porque a gente vai ficando mais exigente conforme a é, gente vai publicando, né? Mas aquele primeiro ali, eu queria era publicar. Eu queria era ver o livro alcançando as livrarias, as pessoas. Eu não queria ele ali na minha gaveta. Então eu selecionei aquelas editoras que publicavam aquele gênero sobrenatural, né? E comecei a enviar e fui recebendo os nãos, as cartinhas, os e-mails, às vezes não recebia nada, até que eu fiz uma petição online e na época não era algo muito comum, né? Hoje em dia a gente faz por tudo e por nada, mas naquela época eu fiz mesmo e recebi muita assinatura. E aí um editor, ele se interessou, conversou comigo, e aí a gente fez naquele esquema de eu comprei alguns livros, né? Eu tinha que comprar. Mas eu não me arrependo, porque foi a partir daí que eu comecei, que eu engatei, né? e aí o livro já teve uma resposta boa do público. Você falou que teve essa coisa dos blogs, né? Você pegou muito essa onda dos blogs, né? De muita resenha. Foi um momento Gente, muito fértil da literatura nacional, né? maravilhoso. Dá Surgiu muita muita saudade. gente bacana naquela época. Estou falando naquela época, parece que tem milênios, né? Mas Não é? tem 8, 9 anos isso, gente. O tempo Sim, passa mas do muito jeito que eu tô rápido. falando, parece que tem 50, né? Ah, Mas enfim, foi uma época muito fértil e teve uma galera boa dessa época que foi depois para Novo Conceito, que foi o que aconteceu com você também. Como é que sim. foi esse percurso até Novo Conceito? Você foi convidada? Depois. Você tinha agente já nessa época? Como é que foi? Nessa época ainda não tinha gente. Nessa época eu
ficava lá batendo cartão, posso falar assim? Eu ficava o tempo todo ali nos stands das editoras, fazendo contato, network é tudo, né? Então fazia contato e eu adorava também, era um prazer para mim, né? Porque eu estava sempre esbarrando com os amigos. Você, de repente, você olha e conhece muita gente, né? Eu ia na Bienal e era quase o quintal da minha casa. Você começa a encontrar as pessoas, oi, e aí? Tem livro novo, assina aqui para mim. E é uma festa. E, então, era esse grande prazer realmente de buscar a editora para mim. Eu ia, encontrava os amigos e de quebra ainda conseguia entregar meu original. E foi assim, foi através de contatos de amigos que eu conversei com o editor da Novo Conceito, entreguei para ele meu original. Ele disse, Lu, eu não vou te prometer nada, dá uma espiada aqui. Ele me chamou ali nos bastidores, ali nos fundos do stand, para me mostrar a pilha de originais que ele tinha. E eu falei assim, mas eu tenho um presente para você. Aí eu ali na cara de pau ainda ofereci um presentinho para ele, que era um pendrive, todo bonitinho, todo... E eu sabia que ele era um cara super bacana, assim, que dava para conversar, que dava para me aproximar. E aos poucos a gente foi criando contato, né? E ele gostou muito do livro. No fim das contas, ele gostou, foi mérito da história. Isso que Mas importa, né? a gente tem que ser cara de pau, a gente tem que correr atrás, entendeu? É como tudo na vida. Se a gente não corre Não tem atrás, saída, né? não Não tem, tem não jeito. tem. Hoje já são 6 romances e um conto, publicado na antologia O Livro Delas, que trazia também histórias da Bianca Carvalho, da Carolina Estrela, Cris Mello, Fernanda Belém, Fernanda Super França, time. Graciela Mairink, Tami Nossa, só mulher Luciano e maravilhosa. Leila Rego. Aliás, a última que tá faltando é a Leila, tá? Mas a Leila já tá marcada para aparecer aqui com a gente. Na próxima terça-feira eu entrevisto a Leila Rego. É a única que tá faltando para eu zerar o livro delas. Que Ai, aí que eu já fechei maravilha. o time todo. Você gostou de participar de uma antologia? Recomenda para quem está começando? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, na verdade, quando me convidaram, eu fiquei muito apreensiva, porque o meu lance é a história grande, né? É Bíblia, livrão. É, são Eu gosto, 2.000 páginas. aí eu escrevo realmente sem limite. Então, o fato de ter que fazer aquela história mais, sei lá, num formato de conto me assustou. Aí eu li vários contos, eu me informei como, né, como é que, sei lá, como é que eu vou fazer isso. E aí saiu, mas vou dizer que foi difícil. Foi difícil, acho que foi a história mais difícil que é para sair, assim, para acontecer. Mas a Renata, que é organizadora, ela foi super paciente comigo, ela me deu várias dicas, ela tentou me ajudar quando tinha minhas crises. Enfim, foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa, principalmente pelo grupo, né? A gente formou um grupo ali super É um unido. time de estrelas, né? É um time que queria fazer acontecer, né? Que queria. A gente, desde o início, esse pessoal que veio até antes, né, de 2011, é um pessoal que queria realmente mudar, né? Vamos transformar a literatura de entretenimento, que chamam também, né? Vamos fazer com que essa literatura seja valorizada, né? Tem coisa muito boa, tem gente que escreve, sabe, que fala a nossa língua. Vamos colocar essa literatura em destaque nas livrarias, né? Enfim, eu tenho o prazer imenso de conhecer muita gente que fez diferença e faz Com diferença ainda hoje. certeza. É. Especificamente nesse conto do livro delas e no seu livro Além do Tempo e Mais um Dia, você aborda a temática da deficiência, né? No conto a deficiência é auditiva e Além do Tempo e Mais um Dia é a deficiência física, né? É. Esse livro, o que te inspirou para essas duas histórias? E teve um espaço grande entre esse conto e o livro? Ou foi uma coisa meio que um momento que você estava vivendo? Foi um momento, não teve nem. Eu não sei precisar, né? É difícil agora na memória, eu não consigo resgatar isso, mas eu me lembro que eu tinha lido aquele livro extraordinário, né? Aquele livro mexeu muito comigo, a perspectiva do protagonista, né? Do menino, do Og. E eu queria, eu fiquei, sei lá, fascinada sei lá, ter um Pelo esse contato. universo, né?
eu queria ter um contato mais nesse universo. Eu queria alcançar um público diferente, né? Partir para algo mais sério, né? Ter uma mensagem importante a passar, né? Algo que não fosse só para diversão, mas algo que fizesse pensar, né? Então foi aí que começou a surgir mais essa temática na minha forma na minha literatura, né? Na minha forma de escrever, eu comecei realmente a pesquisar mais sobre deficiência. No caso do conto, foi algo muito superficial, mas no livro não. O livro já entra até num vocabulário técnico. Eu tive que fazer uma pesquisa. A pesquisa durou mais do que o tempo que eu levei para escrever mesmo, né? A É um pesquisa assunto me muito consumiu. sério, né? Que você tem que É, ter, já que a sua ideia era passar algo mais profundo para os seus leitores, era importante que ele fosse certeiro, assertivo na mensagem que ele trazia e nas sem questões técnicas dúvida. da deficiência, né? Até para ser informativo, né? Não, e é isso, é verossimilhança. Eu sempre busco isso. Por mais loucuras que eu coloque na minha história, O Herói para Ela, por exemplo, é um livro muito louco. Assim, quem leu sabe que a protagonista ela passa por situações assim absurdas. E muita gente criticou até por causa disso. Falou, gente, mas fala sério. Mas a proposta do Fala um livro era pouco sobre essa, esse livro, né? Um Herói para Ela. Fala um pouco sobre ele. Um Herói para Ela é a protagonista, ela sonha em ser roteirista de cinema, então ela acaba sendo sorteada para ir para Nova York para fazer um curso de roteiro. É o sonho da vida dela se realizando, só que lá ela vai sofrer um monte como é que eu posso dizer, Reveses. reviravoltas na vida dela. E até ela escrever o roteiro da vida dela, né? Que não é só o roteiro profissional, mas da vida mesmo dela, pessoal, né? Ela vai viver lá um monte de situações, vai ter um mascarado, vai ter um romance, vai ter dois, na verdade, vai ter dois pretendentes. Ah, Então, é muita fartura, meu Deus. é muito fato. Exatamente, é uma comédia romântica, é uma sessão da tarde, sabe? Então, é essa a proposta. Então, de vez em quando você tem uma situação imprevista, assim, completamente surreal, mas desde o início o livro já mostra isso, então ele não é incoerente nesse sentido. O Além do Tempo eu já não podia fazer isso, estou falando de um tema sério, né? Então eu tive que estudar isso e fazer com que o personagem fosse verossímil. Esse cara existe, entendeu? O meu objetivo desde o início foi esse. Foi que o meu público pudesse se identificar com ele, por mais que, né, não tenha uma deficiência física, mas esse cara é humano, esse cara, sabe, tem defeitos, tem isso, tem aquilo, né? Eu acho que isso é o mais importante quando a gente escreve uma história, criar um personagem assim, né, com essa esfera, né, com essa densidade, com nuances com as quais a gente se identifique, enfim, é o que eu amo fazer, eu adoro, acho que os meus livros começam pelo personagem, sabe? Você primeiro idealiza o personagem, já entende como ele é, para depois contar a história que ele viveu. Exatamente. Eu Interessante acho isso. que é assim que eu começo. É sempre eu crio ali uma personalidade, um caráter, e em cima daquilo eu vou construindo a história. E no caso, esse personagem do Além do Tempo e Mais um Dia, deficiente físico, ele teve poliomielite quando era criança, e o sonho dele é ser corredor olímpico, é ser velocista profissional, disputar as Olimpíadas. Quer dizer, ele tem um sonho alto pra caramba, né? Ele sonha alto. Então, vai ter toda uma trajetória obstinada ali para chegar onde ele quer. E o público torcer por ele, apesar de ele, às vezes, não agir daquela forma que deveria agir, mas todos nós somos assim também, né? A gente nem A gente sempre. aprende, é um aprendizado, né? A gente não está sempre seguindo ali direitinho aquele trilho do trem, né? A gente, de vez em quando, faz uma curva aqui, uma curvinha ali. Mas é isso, a gente tem que ter paixões na vida, né? A vida é movida por paixões, senão a gente não faz nada, não caminha. Com Deixa eu te certeza. falar, esse seu primeiro livro foi publicado pela Dracena? A Dracaena? Dracaena, Dracaena. Dracaena. Depois você publicou pela Novo Conceito. Mais recentemente veio pela LPM. E como é que foi essa caminhada entre as editoras? O que você tirou de experiência que você pode passar? Porque tem muita gente que me acompanha aqui que é autor, que está começando, procurando o seu caminho, de repente autopublicação, ou de repente
acaba caindo nessas editoras que dizem que são editoras, mas que a gente sabe que na verdade são gráficas, que cobram absurdos para você publicar um livro. O que você aprendeu nessa sua caminhada aí? O que você acha que dá para passar adiante para esse novo escritor que está procurando seu caminho ainda? O meu caso, né, foi... Eu corri muito atrás, sim. E eu acho que raros são os casos em que as coisas acontecem caindo do céu. Pode acontecer, mas é difícil. Cada autor vai ter a sua trajetória, né? A gente não pode esperar que vai acontecer da mesma forma com todo mundo, mas algo acho que é comum a todos nós. A gente, nessa profissão, a gente tem que amar e tem que se dedicar 100%. Nesse período de 2011 até, vou dizer, 2016. 2016 eu comecei a escrever mais espaçado, comecei a me dedicar a outras coisas na minha vida. Mas esse período foi totalmente dedicado mesmo a divulgar o meu trabalho. Divulgação é tudo, marketing pessoal, até a forma como você se comporta, como você se veste, como você fala, né? Cada um tem o seu estilo, você não tem que mudar quem você é, mas eu quero dizer que tudo isso contribui ou não, né? Pode te ajudar. Sem dúvida. Então, você tem que formar a sua marca. E cada vez mais. No mundo de Instagram, que nem era na época... As coisas se inverteram um pouco, né? Antes Então, a gente escrevia o livro, depois fazia a rede social. Hoje em dia, faz a rede social primeiro, constrói sua marca e depois tenha um público leitor e depois faça o livro, né? Acho que, inclusive, quem falou muito isso foi a Tami. Tami falou isso com a gente aqui na entrevista dela. Vamos lá. A Tami começou até antes de mim, né? A Tami pegou mesmo essa fase, até talvez do blog, assim, do início. Grandes blogueiros hoje, eu conheci começando, hoje eles têm público imenso, sabe? São estrelas, já publicaram até livros, então... Mas é isso, essa rede de contatos, é o marketing, é você se cercar das pessoas certas, né? E não deixar de escrever sempre, mesmo que você não publique, porque é o nosso exercício, a gente precisa se aperfeiçoar, melhorar. Então, não Você desanimar. escreve todos os dias? Eu procuro escrever todos os dias, mesmo que não seja voltado para a minha carreira como escritora, né? Eu sempre estou escrevendo alguma coisa. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso para poder exercitar. Você recebeu algumas propostas para levar o livro Além do Tempo e Mais um Dia para o cinema. Esse é um desejo seu? Esse é o meu desejo. Em que pé tá isso? Então, eu tô me munindo de todas as informações. Eu tô buscando muita informação. Eu tô estudando para isso. Eu tive a oportunidade de fazer curso de roteiro na faculdade, mas era assim uma disciplina eletiva, não foi algo assim que eu aprofundei. E meu caminho seguiu a literatura. Mas agora eu quero mesmo focar um pouco no audiovisual, aprender roteiro, porque eu quero muito, não só esses livros que eu já escrevi, né? Mas eu quero praticar isso com novas histórias também. E o Além do Tempo e Mais um Dia é um livro que sei lá, se enquadra nesse formato audiovisual super bem. Quem leu sabe que é um livro que mostra muita coisa. Então, ele poderia ter uma boa chance. Então, eu vou correr atrás, né? É isso que eu falei, é a nossa paixão que nos move. Eu tive duas pessoas aqui que passaram por aqui que tiveram a experiência de ter os livros adaptados para o cinema. Uma foi a Thalita Rebouças, que tem várias histórias adaptadas para o cinema, e o Pedro Bandeira na segunda-feira. A Thalita ficou muito infeliz com a adaptação do Uma Fada Veio Me Visitar, que virou o É Fada, né? Ela não gostou da adaptação. E aí, a partir daí, ela passou a fazer as adaptações dos livros dela, né? Fazer os roteiros. Ela falou, já que eu quero que vá para o cinema, então que seja feito por mim, para que eu fique satisfeito com o resultado, porque as pessoas têm a tendência de, palavras dela, de os personagens perdem a essência, a história perde a essência, porque é tudo muito superficial, enfim. E o Pedro, que teve o Mistério de Feiurinha adaptado pela Xuxa, né, para o cinema, e também odiou a experiência. Falou aqui pra gente que nunca viu um filme tão ruim na vida dele.
E isso inviabilizou no coração de Pedro Bandeira a ida dos caras pro cinema, que é um desejo dos fãs dele. Eu sou partidária, eu falei, pelo amor de Deus, nem que seja desenho animado, a gente precisa de os caras no cinema. Você não tem medo de que isso aconteça e esse seu desejo de estudar roteiro mais profundamente é por isso? É para que você possa, você mesma, adaptar os seus livros? É, exatamente. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade, se a gente puder participar do projeto, porque escrever roteiro a gente não pode fazer sozinho. Eu acho muito. É um trabalho absurdo e é um trabalho de equipe, né? Porque tem muito, muito profissional envolvido. Então, se possível, se a gente que tem conhecimento da história, no caso de um livro, né? De um roteiro que seja adaptado, né? De um livro, de um original, a gente, se tiver essa chance, a gente deve fazer, porque a gente conhece melhor a história, né? A gente sabe aquilo que a gente quis passar naquela O que é cena, aquilo mais que é mais importante, né? importante. Eu acho que sim, eu acho que nem que seja por consulta, mas o autor ele deve ser sempre consultado, ele deve ser sempre, deve estar presente de alguma forma no projeto, né? Eu penso assim, mas eu sei que nem sempre é possível, tem muita coisa envolvida. Mas eu quero estudar para me preparar para isso, sem dúvida. E tem alguma coisa já encaminhada nesse sentido ou ainda está na fase do estudo? Está na fase do estudo ainda, mas é aquilo, é a persistência, né? A gente é um sonho que eu tenho desde que antes de escrever esse livro, eu já pensava nesse livro nesse formato. Então, eu acho que ele não teve a visibilidade que ele poderia ter tido no formato livro, mas que ele merece, que ele tem história, enfim, ele tem um apelo muito interessante. Eu acho que cada vez mais os temas que eu abordo no livro, eles são importantes. E, enfim, eu acho que eu preciso fazer a minha parte. Se der certo, ótimo. Mas a gente tem que sentir que a gente tem a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte, realmente. E, enfim, seja o que tiver que ser, né? Ó, Mas eu eu vou adoro fazer uma. estudar, então é um prazer. No mínimo eu vou Tá sendo aprender. excelente, né? Eu recebi uma sugestão na segunda-feira e ontem eu acabei esquecendo de fazer, mas vamos tentar colocar em prática hoje a sugestão que eu recebi. Vamos fazer uma selfie, tá? Uma selfie não, vamos fazer agora um print da tela. Então eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma pose bem bonita. E aí, quem quiser postar essa que participou aqui, aproveita que o momento é agora de tirar print da tela, depois marca a gente lá e publica no story, tá? Vamos lá, atenção! Oba! Foi aí? Eu não fiz Aqui print foi, porque eu fiquei hein? com medo de fazer De besteira aqui. sair da live, né? Ó, Minha eu tirei, primeira depois eu live, te eu não quero marco. fazer besteira. Depois eu te Vou marco. confiar. Eu vou Tá bom. confiar nos prints aí da galera. Então já sabe, né? Forem postar falando da live, marca a gente, faz o print, marca a gente, tá? Vamos lá, você atualmente vive na França, é produtora editorial também e comissária de bordo. Você dorme? Brincadeira. Olha, Que horas, tenso. cara? Isso era um É sonho ser tenso. comissária? Eu acho que aquele sonho de criança, né? Aquela curiosidade. A gente, sei lá, eu cresci, eu sempre amei viajar e tive a sorte de poder viajar desde pequena. Então, eu já peguei avião, criancinha. E eu sempre tive fascinação por esse mundo, né? Eu acho que a minha cabeça também sempre andou meio nas nuvens. Então, acabou que eu acho que a profissão veio mais ao meu encontro do que eu ao encontro da profissão. Porque eu estava precisando de um trabalho. Sinceramente, eu estava na França fazia 7 meses já procurando trabalho. E foi daquelas coisas loucas que eu fiz, eu já fiz várias, né? Como eu fui para a Austrália, também vivi 2 anos lá, assim, a louca, juntei as coisas numa mala e fui. Fiz a mesma coisa em relação à França. E vim para cá e comecei a procurar trabalho, não aparecia nada. Falei, ai meu Deus do céu, eu também nem falo francês, olha maluca, né? Nem Olha. falo francês. Mas aí eu vi esse anúncio, né? Tava procurando comissária de bordo para a EasyJet, da Suíça.
E ali minha chance de conseguir o visto de trabalho, né? Com visto de trabalho, depois eu poderia procurar outro trabalho, enfim. Mas como eu gostei realmente da experiência, eu fui ficando e eu consegui meu contrato por tempo indeterminado, que é algo que eu fiquei ali durante um tempo bem ansiosa para isso acontecer, foi no final do ano passado. E agora esse ano a gente teve essa surpresa do coronavírus aí, da pandemia, e a aviação, pela primeira vez na história, está Parou, né? suspensa, né? Parou. Então, mas eu vou dizer que eu adoro voar. Eu me Você tá em que encontrei, eu cidade da gosto. França? Eu tô, eu tô na fronteira com a Suíça, na fronteira com Genebra. É a região da Alta Saboia, né? Haute-Savoie, que a gente fala aqui. E é uma cidadezinha chamada Vetramontu. É uma Como é que você foi parar aí, cidadezinha... criatura? Pois é, né? No meio Porque eu do nunca, sei olha, lá de onde. Eu já fui à França algumas vezes, eu nunca ouvi falar desse lugar. Ela fica perto de Evian. Evian é mais famosa porque tem a água, aquela água Aham. famosa da região. Fica perto de Voar, que é uma cidadezinha medieval, que é uma gracinha. Tem alguns pontos turísticos aqui, né? É uma Aí tem cidade de praia não, Alpes. né? Não, a gente tem o Lago Não. Lemã, que é um lago bem grande, que faz de conta que é praia. Tem até areia artificial em alguns lugares. Mas não tem. Mas eu tenho outra coisa que eu amo. Não tem praia, mas tem montanha. Eu adoro, porque tem Ah, aquelas montanhas nevadas pra gente esquiar. Eu não esquio, mas eu adoro ver os outros mas esquiando. admira, Então, né? Porque são é lindos. bonito. Quando Eu fica adoro tudo paisagens de nevadinho. montanha. Ah, e pra Aqueles gente que. vales, Eu sou aqueles do Rio, você é rios do Rio também, não cruzando. é? Hã? Você é Desculpa. do Rio também? Eu sou do Rio. Eu sou A do gente Rio, eu que é morro de do Rio fica saudade. meio encantada com essas coisas diferentes que a gente não tem aqui, né? Sem Eu acho, dúvida, sem eu fico dúvida. doida com montanha também. Eu não gosto de frio, mas eu adoro ver o frio acontecendo, assim, acho lindo. Sim, Acho, a acho roupa, né? O pessoal elegante. é elegante, mas assim, é chato. Esse inverno foi bem tranquilo, bem fraquinho. Todo mundo falando isso, esse Aí inverno quase não aconteceu na Europa toda, quase não né? aconteceu. Não, não, foi bem fraquinho, mas agora a gente está na primavera, a gente já começa a ver as flores, o verdinho, e a gente não pode sair de casa. Aqui na França a gente está em confinamento, que eles chamam confinamento, e é para valer. A gente leva a multa, a gente tem que sair com papel, com autorização bonitinho, só motivos imperiais, assim, motivos que a gente não tem que Outro fazer, não jeito. tem jeito. Então, é a realidade atual, mas sem dúvida que é um lugar bem gostoso de morar, que dá asas à imaginação. E né, com essa coisa de voar também, é muita história, muita gente que a gente Já conhece. aconteceu alguma história por conta da inspiração no avião? Não ainda, mas eu conheci muita gente que tem histórias interessantes e que eu posso um dia, sem dúvida, aproveitar, sem dúvida nenhuma. Alguma Mas chance não, de não uma aconteceu. protagonista comissária de bordo? Não. É que é muito próximo de mim. Eu tenho um pouco de medo quando é algo muito próximo. Eu gosto, cara, acho que é inevitável emprestar algumas coisas, né? Enfim, de personalidade. No livro a gente acaba sendo muito senhor da razão, quase, né? Porque é o nosso ponto de vista, é difícil dissociar e tal. Mas eu acho chato, acho meio entediante se eu colocar algo muito parecido com a minha realidade. Eu me sinto bem mais. Eu gosto do desafio, eu gosto de descobrir, eu gosto de pesquisar. Então, se eu for escrever sobre um comissário de bordo, eu não vou precisar fazer pesquisa nenhuma, porque eu já estou nesse meio, né? Você falou Então, para eu gosto. mim mais cedo, você falou para mim mais cedo que tem alguns planos assim acontecendo. Isso inclui livros novos em breve? Tem um livro que tá aí sendo estudado, não sei se vai ser publicado ou não por essa ou aquela editora, mas tem um livro que já está Está sendo prontinho. avaliado. Então, se tudo der certo, ele sai por uma editora e eu tô aqui esperando, né? É aquela espera que deixa a gente, né, sempre na ansiedade, Ansiosa, mas né? é isso. Então, vamos ver o Por que que a mais anos galera que a tá gente tenha falando. nesse universo, a gente vai continuar sentindo as mesmas coisas. É sempre Ah, a mesma senão até emoção. perde a graça, né?
tem que ter um friozinho na barriga, uma dúvida, aquela espera de finalmente ficou pronto, vamos ver o que o primeiro leitor como vai se manifestar a respeito do livro. Porque até sair a primeira crítica, seja ela especializada ou vindo de um leitor, a expectativa é enorme, né? Quando o livro chega, você lê? Ou depois que ele está impresso, você esquece que ele existe? Ah, eu leio. Primeira coisa que eu faço. Primeira coisa. Depois eu posso passar anos sem tocar naquele livro, mas quando ele chega em casa, eu começo a folhear. É o primeiro encontro, né? É quase como um primeiro amor, né? Assim, aquela, sei lá. Você começa a redescobrir a tua história e você tenta ler com um olhar de leitora, mas é impossível, né? Porque você vai ser sempre crítico em relação àquilo que você escreveu, né? Você vai sempre se julgar ali. Mas eu tento fazer esse exercício, eu tento fazer isso. E a melhor forma é essa, com o livro nas mãos ali, ele tá aqui, e você começa a ler e fala, olha só, gente, é tão diferente do formato do computador, né? Sim, tem 3 dimensões, é outra coisa. Ele ganhou corpo, né? Ganhou vida. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Marci, você pretende dar continuidade à série Equinócio? Você já respondeu. Peraí, que eu tinha achado aqui, mas voltou tudo. Peraí, só um instantinho. Ah, tá. Entre Mundos e Livros, espetacular. Relatos que nos inspiram a repensar sobre o que somos. Sobre o que a gente estava falando sobre a Anne Frank. Evani Baixo, já li o livro, mas nunca entendi porque a Anne não gostava da mãe dela. Evani, a minha sugestão não é que ela não gostasse da mãe, é porque a gente tem conflitos com a mãe da gente na adolescência, especialmente as meninas. Eu, pelo menos, tive muitos conflitos com a minha mãe, tenho pena da minha mãe por isso, mas é a vida. Eles existiram. Não, a maioria de nós passa por isso, né? A gente está se descobrindo, a gente está naquela fase de puberdade, Questionar né? De questionar tudo. De querer se impor também. Márcia Rubim, saudade da Lu. Muita saudade, Marcinha, muita. Ai, meu Deus, que saudade. Márcia já passou por aqui também, já foi entrevistada. Quem quiser assistir a entrevista da Márcia, está disponível lá no meu canal do YouTube. O link está na bio, mas espera acabar aqui, tá, gente? Não abandona a gente, não. Uhum. Marquês Vini, um herói para ela é meu amorzinho. Foi quando conheci a Lu. Ai, o Vini, gente. Eu conheci o Vini numa Bienal. Gente, é a pessoa mais querida, gente. Ai, nossa, eu dava tudo para a gente poder se encontrar de novo numa Bienal dessas. Essa oportunidade vai vir, gente. Esse caos vai passar. Espera, mas quando a gente se reencontrar, a festa vai ser ainda maior. Com certeza. Com certeza. Vou aproveitar para conhecer vocês também. Flávia Calilpe. Livro físico. Eu tenho os 2 primeiros da série em físico da Dracaena ainda. Ou seja, tá vendo? O pessoal quer livro físico, né? Relíquia. O livro físico não se encontra mais, infelizmente. Muita gente me pergunta do Equinócio, até do Polaris. O Polaris é mais difícil ainda, que é o segundo, né? Porque ele foi uma tiragem, acho que foi 2.000, 2.500 exemplares. Vendeu e acabou. E a editora não imprimiu mais. Então, é um livro que talvez em sebo, ou talvez por troca. Eu sempre dou essa dica dos grupos de troca do Facebook ou do estante virtual. Mas, infelizmente, quem não leu ainda vai ter que esperar eu liberar na Amazon. Mas eu vou fazer isso. Lia Galavotti, você tá no Brasil? Não, ela tá na França. Ela acabou de falar pra gente aqui. Eu já esqueci o nome da cidade. Fala de novo. Eu até teria estado no Brasil agora em final de março, abril. Eu tinha viagem comprada. E aí, por conta da pandemia, foi tudo cancelado. Mas eu espero ir esse ano ainda. Flávia Calilpe, quando sai o próximo livro? Não tem data ainda. Pensa em voltar a morar no Brasil algum dia? Voltar a morar, acho muito difícil, porque mal ou bem eu acabei estabilizando a minha vida aqui, né? Eu tô com uma vida mais estruturada, né? E, enfim, mas sempre para visitar, para buscar mais inspiração, para encontrar as pessoas que eu amo, os meus amigos, os meus leitores, minha família. Lia Galavotti.
Eu sou apaixonada pela última nota. Como foi escrever com Felipe Colbert ou Colbert? Eu sempre falo Colbert, mas acho que é Colbert. E aí, por coincidência, ele entrou na sequência. Não sei se ele ainda tá aqui, mas tá aqui. Felipe Colbert entrou. E aí, como é que foi escrever com ele? Não pode falar mal, porque ele tava por aqui. Não sei se ainda tá. Ô, Felipe! Bom, super amigo, pessoa que me ensinou muito, muito. Aprendi demais com o Felipe. Eu assisti um curso dele no Rio de Janeiro e depois disso a gente ficou em contato. Era um curso, né, que ele estava ensinando enfim, a fazer um livro, a escrever, a estruturar. E foi maravilhoso esse curso, por acaso. E depois a gente começou a conversar e ele me chamou para fazer esse livro, que ele já tinha uma ideia inicial, só que a pegada dele era mais mistério, policial e tal. E ele sabia que eu era mais inclinada para o romance e era exatamente o que ele estava precisando, esse ingrediente romântico. E aí, para mim, foi um desafio, porque ele já tinha tudo, o método dele, né? Que eu, na época, eu tinha aprendido no curso, ele foi me ensinando, foi me ajudando a entender como funcionava e funcionou maravilhosamente. Quanto tempo demorou para escrever esse livro a quatro mãos? Olha, eu acho que foi em torno de uns 9 meses, algo assim. Felipe, me corrija se eu estiver errada. Mas não demorou muito. A gente fluiu, sabe? Fluiu super bem. A gente escrevia uma cena, trocava, aí um lê, critica, escreve outra cena e aconteceu. A Flávia Deu Calliope está certo. perguntando se vai ter continuação desse livro ou se essa ideia morreu. Olha, a gente já conversou muito, a gente já quase começou. Na verdade, a gente já começou e a gente interrompeu por minha culpa, porque eu estava num momento, eu não me lembro mais o que que era, mas eu estava num momento que eu não consegui me dedicar. E aí o Felipe também tem os projetos dele, né? Então não é fácil a gente agora casar a agenda, mas eu tenho certeza que tanto ele como eu posso falar por ele também, seria um desejo, porque é uma história que, enfim, que deixou ali, quem leu sabe, deixou algo ali que indica, dá um indício de uma possível continuação. E aí ele tá falando aqui, Piras, minha querida amiga, queremos livro novo, ó. Senti aí um desejo. Tomara. Ah, você tá falando, ninguém conhece mais o personagem do que o seu criador, é como um filho. Verdade. O livro é muito visual mesmo, dará um filme lindo, disse a Flávia Calliope sobre o Além do eu, tempo. Além do Tempo e Mais um Dia, Acho que exato. sim, acho que é. É esse, Flávia. Não, esse livro isso a gente conversou. Tem livros que são assim, né? Que a gente já escreve dessa forma, quase como se a gente estivesse mesmo visualizando no filme, né? Como seria, né, finalizado num audiovisual, no formato audiovisual. Oh, meu Deus, o celular aqui tentando suicídio. Ó, a Ivani tá falando que os meus eu não troco e nem vendo, falando sobre a série Equinócio. Ah, o Que Felipe ainda está nossa, Ivani. conosco. Vocês são duas queridas. Obrigada, Felipe. Flávia Calliope, Ah, os meus livros da obrigada. Dracaena estão autografados, não troco por nada desse mundo. Não, eu sinceramente, são relíquias, realmente, porque não se encontra mais. Não, A Flávia tá infelizmente, falando, né? Quem me dera que eles estivessem ainda por aí pelas livrarias. a Flávia tá falando que todos os seus livros dariam filmes muito bons. Oh, obrigada, Flávia. Muita gentileza sua. Para a gente encerrar, que já estamos com 53 minutos antes de você Ai, fazer tão as suas rápido, considerações. É gente. Esse rápido, né? Quando a gente tempo. começa a falar coisa boa, vai que vai. Como é que essa pandemia está afetando a sua criatividade, Lu? Eu acho que está sendo o contrário. Essa pandemia, assim, eu tô em casa, porque eu não tô podendo trabalhar, então no começo foi bem complicado me reorganizar, ter disciplina para continuar com a minha rotina, ou inventar uma rotina, enfim. Então, eu levei, assim, vou dizer, uns 20 dias para cair a ficha. E agora não, agora eu tô com uma rotina legal, como eu disse, eu tô estudando muita coisa, eu tô tentando entrar nesse universo de audiovisual,
para trabalhar meus livros e trabalhar outras ideias que eu tenho. Então, para mim está sendo ótimo. Não posso me queixar, porque se talvez eu estivesse trabalhando, eu não teria tempo. Eu também Você não mesma posso disse, reclamar, quando é que você não. dorme? Porque quando eu vou, por exemplo, só para te falar um pouco da rotina, eu escolho trabalhar de manhã, porque eu gosto de chegar em casa e ainda ter o dia, né? Ainda ter. Então, eu Aham. acordo às 3 horas da madrugada. 3 da Jesus. madrugada. E é assim, é puxado, é físico, né? Aí eu chego em casa e eu tô cansada, mas ainda tem a luz do sol. Agora, para escrever, eu vou ter que encontrar talvez um equilíbrio, né? Para poder realmente não chegar em casa e ir direto para a cama. Mas, enfim, Imagino. é o meu meio para chegar no fim. Eu sempre disse isso pro meu pai, porque no começo é difícil, eu paguei para publicar, não tem vergonha de falar isso, foi um acordo, foi um contrato, mas meu pai sempre me disse, filha, se você quer viver disso, você tem que encontrar um meio para se manter nesse mercado, porque é muito cruel, muito difícil, Sem dúvida. competitividade, não tem espaço para todo mundo, etc. E eu falei, bom, então que seja, contanto que eu não pare de escrever. Então, acho que é por aí. Maravilhosa. A gente tem que fazer por Então onde. aproveita que você está falando de oportunidade e tudo mais. Quem quer comprar os livros, acha seus livros aonde? Olha, eu andei olhando outro dia, o pessoal estava perguntando na Amazon. Na Amazon ainda tem. Infelizmente, eu não tenho uma lista, porque realmente a maioria deles já esgotou. Se não esgotou, é O que é difícil excelente conseguir sinal. físico. É. É ótimo, mas é uma pena ao mesmo tempo, né? Mas eu sei que vocês conseguem, nem que seja digital. Nem que seja digital, quem tiver realmente muita vontade de ler. Na Amazon tem, que eu já vi. O Polaris é que não, é o segundo da série Equinócio. O Polaris realmente vão ter que esperar um pouquinho mais. Mas vai acontecer, porque você vai lançar o terceiro livro físico, a gente já combinou isso aqui. E aí a editora vai ter que relançar os 2 primeiros livros, entendeu? Porque há uma demanda, o público precisa disso. Muito Ai, obrigada. eu que Se você veio agradeço. por causa da Lu, fica, vai ter bolo. Mentira, não vai ter bolo, mas eu sou legal, vai ter um monte de gente bacana passando por aqui. Me segue. Se você veio por causa de mim, segue a Lu para conhecer o trabalho dela, esperar os próximos livros que estão por vir. Se você é um profissional do mercado literário, as entrevistas aqui estão abertas para qualquer profissional do mercado, esteja começando ou já esteja lá no topo. Tá? Então me manda um direct se você quiser participar aqui, que a gente vê uma data. Eu só tenho data agora para junho, mas aí a gente combina, tá? Gente, é um sucesso o seu isso. canal, Maíra. Olha, Ah, eu tô assim, muito feliz da oportunidade que você deu, que você fez esse convite. Muito obrigada mesmo, de nossa, eu que tô coração. feliz. Parabéns, meus parabéns mesmo por essa Obrigada, iniciativa. querida. Viu? É isso, a gente tem que usar esse tempo de quarentena pra gente, né, criar coisas, criar laços, fazer Eu tava acontecer. falando que eu E a não gente posso não tá reclamar parado, porque não tá eu não parado. posso reclamar porque, tipo, eu tive essa oportunidade de... Lúcia, eu te contar como é que tava a minha vida quando esse negócio começou. Eu tava fazendo trabalho freela, eu sou jornalista, sou escritora também, mas eu tava trabalhando com marketing digital e eu perdi todos os meus clientes. E aí eu falei assim, eu vou surtar. Eu falei, não, eu não vou surtar, eu vou fazer alguma coisa. E aí, desde que a Exatamente. quarentena começou, eu já entrevistei mais de 20 pessoas aqui. Tem entrevista aqui de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Eu já fiz 5 cursos de marketing digital, porque a gente tem curso gratuito, então a gente tem que aproveitar a É isso, oportunidade, porque não cai no aproveitar, tá colo, tem cheio que de fazer por... cursos, A muita gente coisa tem que fazer interessante. acontecer. E já escrevi poesia, já escrevi conto, retomei um livro que estava parado. Ai, que A hora de dormir linda! é meio difícil, porque quando você Então, é isso para, que eu ia te começa a perguntar. Você vir. perguntou pra mim, eu te pergunto, quando é que você Tô dorme? acordando cedo e Né? dormindo tarde. Acordando E cedo e você se dormindo tarde. prepara, porque, tipo, não é chegar aqui agora, colocar o celular e começar a falar, não. Você tem que Não. ler, conhecer o autor, tem que... Enfim, é um trabalho É o que eu dia admiro inteiro, muito. fazendo pesquisa, é o dia inteiro convidando pessoas, respondendo direct, porque eu tenho orgulho de dizer que não tem um direct que tenha entrado aqui que eu não tenha respondido.
todos os directs, até de comercial. A pessoa querendo me vender alguma coisa, eu respondo atenciosamente, não, obrigada, não tenho interesse, mas eu respondo, porque é horrível você não receber resposta. Então é isso, gente. Temos 20 segundos para acabar. O Instagram vai jogar a gente pro alto. Lu, muito, muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço. A todos que ficaram aqui com a gente, Obrigada, muito obrigada. Voltem obrigada, sempre. Muita E até saudade. amanhã. Amanhã tem Lady Lino. Venham assistir Lady Lino. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.